realidade comunitária, da nossa realidade pessoal. Então, essa palavra vem ao encontro da realidade comunitária de todos vocês, como uma pastoral, como uma igreja do Senhor. Vemos nessa palavra de hoje a transfiguração, Jesus que tira do meio dos seus discípulos esses 3 homens, Pedro, Tiago e João, para se transfigurar, para de modo antecipado, revelar a sua glória para os seus discípulos, para fortalecê-los diante de tudo aquilo que eles iriam enfrentar, de tudo aquilo que eles iriam viver. E acima de tudo, o sofrimento e a cruz. Uma certeza nós devemos ter: a glória nos espera, não somente a glória de Deus, a glória plena, mas também glórias neste mundo. Mas essa glória neste mundo, a glória da eternidade, ela pressupõe, ela passa por uma cruz, ela passa também pelo sofrimento. Não podemos conceber uma fé, uma religião, uma pertença à Igreja de Cristo sem o sofrimento, pois a palavra de Deus nos mostra que somos chamados a nos configurarmos a Cristo em cada instante da nossa vida. Se isso é verdade para cada um de nós, não podemos crer que sofrimento somente seria para aqueles que não creem em Deus, ou crer que ter fé em Deus significa não passar sofrimento, ou mais ainda voltar ao pensamento dos antigos, em que sofrimento, dor, dificuldade seja sinônimo de pecado, seja sinônimo daquele que não está com o coração em Deus. Pois nós sabemos que temos o livre-arbítrio e, por consequência disso, muitos sofrimentos acontecem, muitos sofrimentos batem a nossa porta. Por isso a palavra de Deus hoje nos traz esta definição de fé que vemos na carta aos Hebreus, que eu tenho que partilhar com vocês, que eu acho uma das mais bonitas que tem, que nos diz: a fé é um modo de já possuir o que ainda não se espera, a convicção acerca de realidades que não se vê. Então nós vemos que foi pela fé que tantos homens fizeram a vontade de Deus, foi pela fé que tantos homens salvaram o seu povo, salvaram a sua família. E tivemos ao longo de toda essa semana que finda hoje, vendo na palavra de Deus o testemunho de quem que nós vimos na primeira leitura durante toda essa semana? Noé. Toda essa semana a primeira leitura nos mostrou, o livro de Gênesis nos mostrou Noé, que viveu essa experiência de confiar em Deus, de ter fé numa realidade que ele não via. Ele não via o dilúvio, ele não tinha a certeza palpável, porque se nós temos certeza palpável de algo, eu não preciso ter fé, porque a fé é uma fé em algo que eu não vejo. Então ele teve essa fé de acreditar naquilo que o Senhor dizia. Ele teve fé de crer em Deus e por isso ele salvou toda a sua família. Assim também é na vida de cada um de nós. É pela nossa fé, pela nossa certeza, pela nossa confiança em Deus, que a salvação nos alcança e alcança também aqueles que nós trazemos nas nossas orações, aquele que nós buscamos trazer para junto de Deus. Por isso, hoje somos chamados a esta fé, não somente para nós, mas para a nossa família, para a pastoral de vocês, para a nossa igreja de Santa Bárbara e Santa Cecília e também toda a igreja. Então, esta fé que devemos ter para que possamos subir, entrar nesta arca também. Como Noé entrou numa arca, nós também entramos na arca de Deus,
nossa igreja, o local que Deus dentro da igreja nos coloca, para que nos santifiquemos, busquemos santificar, sermos instrumentos de santificação para os nossos irmãos e também instrumentos de santificação para os lugares do mundo que percorremos, pois ninguém vive somente trancado dentro da igreja ou dentro de casa, não é verdade? Uns trabalham, outros estudam, outros fazem cursos e tantas coisas, e em todos os lugares que nós percorremos, nós somos chamados como esses grandes homens que nos disse a primeira leitura, a testemunhar a fé, a sermos motivo para que outros também desejem esse Cristo com ardor, com entusiasmo, com amor. Então somos chamados a sermos um povo que vive esta alegria de ter o coração em Deus, esta alegria de bendizer o nome do Senhor, como nos diz o salmista, bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Todos os dias haverei de bendizer-vos. Isso significa que se o meu dia hoje acontece coisas tristes, sou chamado a bendizer a Deus. Se o meu dia hoje acontece somente alegrias, também sou chamado a bendizer e a crer que tudo isto é providência de Deus. Então, hoje, como o Senhor levou aqueles discípulos para o alto da montanha, creia que Deus também trouxe vocês aqui hoje. Eu poderia ter arrumado uma desculpa, né? De, poxa, eu tenho lá meu quase time de futebol lá para ficar em casa. Ou, eu tenho meu marido que posso deixar em casa. Ou então eu tenho meu filho, minha filhinha, que eu não posso deixar em casa. Mas, no entanto, bendito, louvado seja Deus, porque você escutou o seu chamado e subiu a esta montanha, se assim poderíamos dizer, desta casa, que durante esses 3 dias aqui desse retiro, que ontem que se passou, hoje e amanhã, será um lugar que Deus estará armando, ou melhor dizendo, já armou a sua tenda e ficará com vocês aqui durante todos esses dias. Então, que vocês possam viver essa experiência de amor com o nosso Deus, esse Deus que em cada momento vem nos curar, vem nos libertar, vem nos santificar. Isso, ficar de pé.